Você já percebeu como alguns relacionamentos não terminam por causa de uma grande briga? Às vezes eles vão se desgastando aos poucos, por pequenas frustrações, pequenos incômodos, pequenas decepções. Até que um dia alguém diz: Eu faço tudo por todo mundo e ninguém faz nada por mim. E quando essa frase aparece, eu costumo até me perguntar: as pessoas realmente perceberam para onde estavam indo? Ou elas nunca souberam o que estava acontecendo dentro desse relacionamento? Porque existe algo muito comum nos relacionamentos. Uma pessoa diz: Pode deixar que eu faço. Não tem problema. Tudo bem pra mim. Não, pode escolher você. Não precisa preocupar comigo. Mas por dentro, ela está pensando assim: Eu realmente gostaria que alguém perguntasse o que eu quero. Eu gostaria que percebessem que eu estou cansada. Eu gostaria que alguém me ajudasse. E é aqui que começa o problema, porque existe uma distância entre aquilo que a pessoa sente e aquilo que ela comunica. E quanto maior essa distância fica, mais tende a ser o desgaste emocional. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bela, sou psicóloga clínica. Este é um espaço para conversarmos mais sobre saúde emocional, autoconhecimento e as experiências que fazem parte da vida real. E hoje eu quero conversar com você sobre ele, o limite. Mas não de uma forma normalmente como ouvimos por aí. Eu quero falar sobre o impacto que a ausência dos limites, né, pode ter nos nossos relacionamentos. Porque muitas pessoas acreditam que colocar ou estabelecer limites afasta as pessoas, quando na verdade, muitas vezes, é a falta dos limites que começa a gerar distância. Então, pensa comigo. Imagine uma pessoa que nunca diz quando algo a incomoda. Ela aceita mudanças de planos, ela aceita pedidos de última hora, ela aceita tarefas extras que são colocadas sobre ela, aceita responsabilidades que não queria assumir e faz isso repetidamente. O que normalmente acontece? Ela começa a acumular desconfortos que nunca foram expressos. E depois de um tempo surge o ressentimento, uma sensação de que ninguém a valoriza, de que ninguém percebe o seu esforço, de que ninguém percebe o seu valor, de que está sempre dando mais do que recebe. Mas existe uma pergunta bem difícil aqui. Como as outras pessoas saberiam se essa pessoa não comunicar? Porque uma coisa é alguém ultrapassar um limite claramente comunicado e estabelecido. Outra coisa é esperar que as pessoas descubram ou adivinhem sozinhas aquilo que nunca foi dito. E eu sei, gente, que isso pode parecer difícil, mas eu não estou dizendo que isso é culpa sua. Não estou querendo culpabilizar ninguém. Eu estou dizendo porque muitas pessoas aprenderam desde cedo a esconder as suas necessidades. Aprenderam que ser uma boa filha era não dar trabalho, que ser um bom parceiro era sempre ceder, que ser uma boa amiga era estar sempre disponível. E essas aprendizagens que foram construídas ao longo da vida fazem sentido em determinados contextos. O problema é quando elas se tornaram a única forma de se relacionar. Carl Rogers, sempre fala muito dele aqui, ele falava sobre algo chamado congruência. De forma simples, é quando aquilo que sentimos e aquilo que mostramos ao mundo estão alinhados. Então, quando eu digo sim, eu quero realmente dizer sim. Quando eu digo não, eu quero realmente dizer não. Quando eu consigo expressar minhas necessidades sem precisar escondê-las das pessoas. Mas muitas pessoas vivem exatamente o contrário. Por fora, elas dizem, não, pode deixar. Mas por dentro, não, nossa, não queria fazer isso, que coisa chata. Por fora, tá tudo bem, não tem problema. Por dentro, nossa, isso realmente me feriu. Por fora, estão dizendo assim, não, não tem problema. Por dentro, tem problema sim. E sustentar essa distância por muito tempo, gente, é muito cansativo e exaustivo. É como se você estivesse se traindo. Porque você começa a viver relações onde ninguém te conhece completamente. Ninguém sabe quem você é. Conhecem apenas a versão que você aprendeu a mostrar. E talvez uma das maiores dificuldades para estabelecer limites seja realmente o medo do que pode acontecer depois de estabelecer esses limites. Então, se eu falar o que penso, as pessoas vão se afastar. Se eu
disser não, vão se decepcionar. Se eu me posicionar, vou me achar egoísta. Mas relacionamentos não se desgastam apenas pelo excesso de conflitos. Muitos relacionamentos se desgastam por excesso de silêncio, porque aquilo que não é comunicado não desaparece. Muitas vezes se transforma em uma mágoa, em um ressentimento, em uma distância emocional. E é por isso que os limites não servem apenas para proteger você. Eles ajudam as outras pessoas a saberem como se relacionar com você. E para te ajudar, se você tem dificuldade de estabelecer limites, e acredito que se você está até aqui, nesse momento no vídeo, é porque você tem dificuldade de estabelecer limites, então eu quero deixar um método muito simples que vai poder te ajudar. Eu chamo do método pausa. Então nós vamos pegar cada uma dessas letras dessa palavra e nós vamos colocar e atribuir um significado. A letra P é pare. Então, antes de responder automaticamente um pedido, antes de dizer sim por impulso, antes de assumir mais uma responsabilidade, dê alguns segundos para você pensar. Porque muitas vezes o problema não está na resposta que damos, mas sim na velocidade com que respondemos. E esse momento de pausa, ele vai te ajudar a avaliar se isso vai caber na sua rotina, se você quer realmente avaliar ou realizar, né? A segunda é a letra A. Então, de avalie. Pergunte a si mesma: eu realmente quero fazer isso? Eu tenho disponibilidade emocional para isso? Ou eu estou aceitando apenas para evitar um desconforto? Terceira letra U, de utilize seus limites. Se perceber que não pode ou não deseja assumir aquela responsabilidade, comunique o seu limite, com respeito, mas também com clareza, porque um limite confuso costuma ser interpretado como uma possibilidade de negociação. Quarta letrinha, letra S, de sustente a sua decisão. Nem todo mundo vai gostar quando você começar a se posicionar. E está tudo bem. Os limites não existem para agradar as outras pessoas. Eles existem para proteger a sua saúde emocional e tornar as suas relações mais honestas. E se as pessoas se afastarem por causa do limite que você estabeleceu, provavelmente elas não eram pessoas que estavam por perto de uma forma genuína. E sim, para aproveitar da sua disponibilidade. Fica a dica aí. E por fim, a última letra A, de acolha a sua culpa. Sim, talvez essa seja a parte mais difícil, porque muitas pessoas sentem culpa quando começam a fazer algo diferente do que sempre fizeram. Mas sentir culpa não significa que você está sendo egoísta, tá? Muitas vezes significa apenas que você está aprendendo uma nova forma de relacionar consigo mesma e com os outros. E talvez o convite desse vídeo, o resumo desse vídeo, seja justamente isso: parar de esperar que as pessoas adivinhem as suas necessidades e começar a comunicá-las com mais honestidade. Porque colocar limites não significa amar menos as outras pessoas, não significa ser egoísta, não significa deixar de ser uma pessoa gentil. Significa apenas permitir que as pessoas se relacionem com você de uma forma mais verdadeira. Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava se adaptar para ser aceita. Mas relacionamentos saudáveis não exigem que você desapareça para eles existirem. E talvez estabelecer limites seja, antes de tudo, um ato de autenticidade. Agora eu quero saber de você. Qual situação você acha mais difícil? Dizer não, expressar uma necessidade ou lidar com a possibilidade de desagradar alguém? Me conta aqui nos comentários. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!